Meus irmãos, abramos a palavra de Deus em Romanos capítulo 12, que será o texto da nossa reflexão nesta noite, nessa terceira palestra desse tema Um Exército de Cooperadores, e nós iniciaremos hoje a abordagem sobre a ética da pacificação, a parte 1. Na verdade, nós vamos principalmente nos deter em Romanos hoje e amanhã. Esperamos na primeira metade amanhã expor Romanos e na segunda metade o restante daquela exposição das narrativas que nós tratamos hoje, como estudos de caso. Vamos tentar ver se conseguimos fazer isto. Mas eu quero ler agora o capítulo 12, do 1 ao 10. Do 1 ao 10. Romanos 12, de 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Vamos ler juntos o verso 9 e o verso 10, por favor? Leiamos. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Amém. Já oramos pedindo pela mensagem. Nós já levantamos o diagnóstico da questão dos conflitos que perturbam a paz na igreja. Vimos a sua raiz, as suas fontes fundamentais, depois de estabelecer os fundamentos do ministério ou da missão pacificadora. E agora nós partimos para uma ética da pacificação. Por óbvio, nós não vamos sequer chegar, vamos dizer, em, 5% do assunto, e podemos tratar em outras ocasiões aspectos específicos do processo de santificação. Nós estamos trazendo muito mais princípios gerais, embora eu acredite que nós estamos conseguindo aqui trazer alguns conselhos que é importante os irmãos terem em mente no que diz respeito ao nosso ministério, à nossa missão de preservar a unidade que já existe. E é importante destacar, irmãos, aqui neste texto, que antes da lista de deveres que compõe esse capítulo 12 de Romanos, Paulo havia terminado a sua exposição do Evangelho. É a mais profunda e mais extensa exposição do Evangelho num só documento no Novo Testamento. E eu quero que você chamar a sua atenção para o fato de que aqui, mais uma vez, tal como em Efésios capítulo 4, nós temos o início da parte ética, da parte prática, da parte comportamental da epístola. Só que como Romanos é uma exposição muito mais extensa, são 11 capítulos, é uma epístola maior, né? São 16 capítulos, enquanto Efésios são 6, mas nós temos mais ou menos a mesma dinâmica, com algumas distinções importantes que têm a ver com o contexto em que Paulo escreveu. Mas eu quero, então, começar chamando a sua atenção para o fato de que, antes de destacar a lista de deveres que compõem
esse capítulo, essa parte prática, Paulo, ele havia terminado, observe os últimos versículos, ele havia terminado a sua exposição do Evangelho, à luz do qual devemos viver, com uma explosão de louvor no final do capítulo 11, dos versos 33 a 36. Ele, depois de ter dito de que Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos, ele entra numa espécie de espírito de adoração, e nós temos aqui uma das muitas doxologias do Novo Testamento. Lembrando que doxologia é um louvor, é um texto que traz louvor e adoração. Ele diz, ó profundidade da riqueza da sabedoria, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos. Olhando para o Evangelho, para a obra de Cristo, ele diz, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele, para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então ele estava louvando a Deus, e parece que, ainda nesse espírito de adoração, ele se volta para os seus leitores e diz, irmãos, eu rogo que vocês vivam à luz daquilo que Deus fez por nós. Então ele contempla o plano redentivo e só então diz, rogo-vos, pois, e esse pois é uma conjunção conclusiva, ele é decisivo porque ele nos lembra, meus irmãos, que toda a ética cristã nasce do Evangelho. Como nós vimos em Efésios e como sempre ele faz nas suas epístolas, antes de nos dizer como devemos agir, Paulo assenta profundamente o alicerce, lembrando-nos do que Deus fez. Só podemos fazer o que somos ordenados a fazer por causa do que Deus fez em nós e por causa do que nós somos em função da obra de Deus. Então, antes de falar do amor entre nós, ele fala do amor misericordioso de Deus. Antes de tratar de pacificação, ele adora, e ao contemplar o plano redentor, ele então roga aos irmãos, e ele diz, eu rogo pelas misericórdias de Deus. E o que ele está dizendo é, rogo-vos, pois, é portanto, por causa desse Deus tão glorioso, pela profundidade da riqueza da sua sabedoria, pela sua soberania absoluta, pelos seus caminhos inescrutáveis, olhando para isso, contemplando a esse Deus pelos olhos da fé, eu rogo a vocês que vocês apresentem o seu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas ele diz, eu rogo pelas misericórdias de Deus. Irmãos, é interessante que Paulo usa o plural, as misericórdias de Deus, e para enfatizar o transbordar do coração compassivo do nosso Pai, pelo qual ele nos salvou por meio de Cristo. Misericórdia é a compaixão de Deus diante da miséria do pecador. E esse plural, ele reforça o transbordar da graça. Nós fomos salvos porque Deus teve compaixão de nós. E nós só podemos viver a nova vida porque suas misericórdias se renovam cada manhã. Não só isso, quanto mais compreendemos a profundidade e a riqueza da sua misericórdia, mais somos motivados a viver para Ele. E a pergunta que Romanos 12 responde é esta: em vista de tudo quanto Deus fez pelo seu povo em Cristo, como devemos viver? Se queremos formar um exército de cooperadores, meus irmãos, ou de pacificadores, desculpe, nós precisamos começar daqui, porque a paz cristã nasce da gratidão e da adoração e flui de corações alcançados pela misericórdia. É outra maneira de entender a mesma verdade que nós já conhecemos, de que os imperativos da vida cristã, o modo como devemos viver, eles são frutos dos indicativos, o que Deus fez por nós por meio de Cristo. O nosso foco aqui, talvez, o foco principal da questão do comportamento pacificador são os versos 9 a 17, cujo tema dominante é uma ética voltada principalmente para a pacificação. Você vai ver
que as exortações que Paulo faz ao longo desse trecho que eu indiquei, elas estão voltadas para as relações interpessoais. Então, nós vamos observar isto muito mais amanhã, se Deus quiser, mas nós veremos que esta série de exortações nesse trecho do 9 ao 21 se aplicam especialmente, se não totalmente, às relações num contexto e que envolve a necessidade de pacificação. E nós precisamos ter em mente o contexto, inclusive, histórico, o contexto até mesmo cultural desse texto. A igreja de Roma, meus irmãos, ela era composta entre judeus e gentios em uma proporção quase igual. Havia muitos judeus em Roma. E é por isso que o apóstolo havia tratado, ou vai tratar, na verdade, de conflitos entre esses dois grupos por questões de consciência no capítulo 14 e no capítulo 15. Então, a minha proposta é abordar, meus irmãos, as 3 sessões, pelo menos 2 hoje e a terceira, que é um pouco maior, amanhã, as 3 sessões que estruturam o nosso texto, começando com uma exortação geral, que apresenta a natureza essencial da ética cristã. O que é que ele nos roga a fazer antes de qualquer outra coisa? Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É isto que ele começa falando. Ele está dizendo que a natureza essencial da ética cristã é um contínuo ato de adoração motivado pela gratidão. Nós precisamos entender que a pacificação é importante, primeiramente, porque ela é um ato de adoração. Não é só ela. Tudo que Paulo vai falar, em termos de prática cristã, até o fim da epístola, tudo que ele vai falar, ele inclui nisso aqui. Você precisa apresentar, antes de tudo, o seu corpo a Deus. Depois, esses versos 1 e 2, segue-se uma descrição da natureza da igreja como unidade na diversidade, o que é muito importante para nós, não é? Entender a missão pacificadora está conectado inseparavelmente a compreender a natureza da igreja como unidade na diversidade, versos 3 a 8. E só então ele vai falar das atitudes específicas requeridas numa comunidade pacificadora, das quais nós só vamos ver 2, né? Que são os versos 9 e 10. Então, o primeiro ponto aqui que Paulo vai mostrar é que as misericórdias de Deus são a motivação fundamental da nossa pacificação. As misericórdias de Deus são a motivação fundamental da nossa pacificação. Irmãos, é praticamente a mesma coisa que falei com relação a Efésios. Lá nós falamos sobre sermos um só corpo, sobre nossa vocação, a vocação a que fomos chamados, e falamos que isso está conectado com preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Sim, a vocação é sermos sal e sermos luz, mas qual é a essencial característica que vai levar o mundo a crer que Jesus foi enviado pelo Pai e a crer que nós somos seus discípulos se tiverdes amor uns pelos outros? Então, Paulo ele começa dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu rogo que agora vocês vivam para adorar, para glorificar, para dignificar, para servir sacrificialmente àquele que por sua misericórdia os salvou. Irmãos, apresentar-se é colocar-se à disposição. Era a palavra usada para o soldado que se apresentava ao seu general, para o servo como aquele que se cinge e se apresenta ao seu senhor, e também para o adorador que se apresentava trazendo a sua divindade, a sua oferta. Agora, exatamente assim como no Antigo Testamento, o adorador trazia sua oferta, agora o cristão traz a si mesmo. Paulo está usando uma linguagem do culto do Velho Testamento. O culto do Velho Testamento, ele sempre envolvia sacrifício, era por meio de sacrifício. É por isso que ele diz: vocês também têm um sacrifício a oferecer.
Não um sacrifício expiatório, mas um sacrifício de gratidão. Não um sacrifício morto, mas um sacrifício vivo. Ele diz, olha, apresentem o seu corpo, como aconteciam com os animais que eram apresentados para ter o seu corpo queimado. Então, essa expressão aqui, que se refere ao corpo, é uma expressão que toma parte pelo todo, apontando para a totalidade da pessoa. Ele não está dizendo só o físico, mas o físico também. Ele está dizendo vocês de corpo e alma, envolvendo mentes, afetos, decisões, energia, tempo, vocação e a vida inteira colocada no altar de Deus. E esse sacrifício que somos chamados, esse culto da vida que somos chamados a oferecer, tem 3 características. Ele é um sacrifício vivo e ele está aqui contrastando com os sacrifícios dos animais mortos na velha aliança. E nós, no entanto, somos chamados a oferecer a nossa vida como sacrifício. Sim, até mesmo, se preciso for, até mesmo na morte. Paulo está, no entanto, aqui falando de consagração total. Então, enquanto os animais eles prestavam serviço mediante a morte, nós servimos mediante a vida, a forma como vivemos. Esse sacrifício, além de vivo, ele diz, é santo. Você sabe que santo tem 2 ideias ligadas a esse termo. A ideia de separação, Deus nos separou dentre todos os povos da terra, e a ideia de consagração, de serviço, ele nos separou para servi-lo. Irmãos, o que ele está dizendo é que nós somos santos, quer nós estejamos aqui, quer nós estejamos num local de culto, quer nós estejamos na escola, quer nós estejamos no trabalho, quer nós estejamos em casa, nós somos agora consagrados a Deus. Então ele está dizendo, ofereçam, não a parte da sua vida, ofereçam-se todos por sacrifício, um sacrifício santo, separado do mundo, uma vida consagrada ao serviço de Deus. E, óbvio, uma vida consagrada vai cultivar pureza de pensamentos, de palavras e de ações e de atitudes. A ideia aqui também é de pureza e, consequentemente, esse sacrifício será um sacrifício agradável a Deus e não é alguma coisa emocionalista, alguma coisa mística. Sim, há algo de místico no Evangelho. Nós falamos da união mística do crente com Cristo, nós falamos que a igreja é o corpo místico de Cristo, mas eu estou falando do misticismo pagão. Esse culto, Paulo diz, é um culto racional, é um culto pensado, é um culto que envolve a mente, mas não só a mente, os afetos também e a vontade. Esse é um culto racional, consciente, voluntário, intencional. Irmãos, aqui o que Paulo está falando é nada mais do que os reformadores queriam dizer pelo termo coram Deo. Esse é um termo que nós deveríamos ter em mente. Coram Deo é uma palavra latina que quer dizer é perante Deus, diante de Deus. E essa expressão coram Deo, os reformadores eles usavam para descrever um estilo de vida consciente da presença, da autoridade e do olhar de Deus em todos os momentos, não apenas no culto, no devocional, no culto público, mas no lugar mais secreto, eu estou debaixo da visão, do acompanhamento, da supervisão de Deus. E essa visão coram Deo, ela combate a divisão entre sagrado e secular. Quando eu estou na igreja, eu estou fazendo coisas sagradas. Quando eu estou bordando, eu estou fazendo uma coisa secular. Não, a diferença entre um ato devocional propriamente dito, um culto solene propriamente dito e uma atividade corriqueira comum, mas tudo que o crente faz é sagrado. Então, é isto que Paulo quer dizer. Ofereçam a sua vida de modo que tudo que vocês fizerem seja para a glória de Deus. Paulo está ensinando todas as atividades são por natureza, do crente, são por natureza espirituais. Aqui está, portanto, meus irmãos, o primeiro princípio de toda a ética cristã e, por consequência, da pacificação, da qual o Paulo vai tratar, especialmente, como eu falei, a partir do verso 9. O nosso primeiro alvo, preste atenção, porque isso tem a ver com como nós lidamos com o nosso conflito. Nosso primeiro alvo no processo de pacificação não é mostrar que nós estamos certos.
não é levar o outro a fazer aquilo que nós achamos que é o justo. Também não é sequer servir o outro. Eu estou falando o primeiro alvo. Agradar o outro. A Bíblia diz para a gente ser agradável naquilo que é bom para a edificação. Mas o primeiro alvo no processo de todo conflito, o que você precisa se concentrar sempre, o seu primeiro alvo no processo de pacificação é agradar a Deus. É fazer aquilo que vai deixar Deus alegre, que vai dar prazer no Senhor. Veja, se eu entendo a compaixão que Ele teve de mim, se eu entendo a grandiosidade da sua sabedoria, se eu contemplo a Cristo na cruz e vejo que foi por mim, e Cristo no trono que está reinando sobre todas as coisas, e se eu amo esse Senhor, se eu entendo que fui salvo, como o banhista é grato ao salva-vidas que o salvou do afogamento, muito mais nós temos essa gratidão. Então, tudo o que eu faço é para agradar a Deus. Esse é o primeiro alvo quando nós temos um conflito. Esse é o primeiro alvo quando você tem uma briga com o seu esposo. Ou quando o seu esposo trata você mal. Ele tratou mal, ele errou, mas a questão agora é: você vai reagir de um modo que deixe o seu Senhor alegre? A Bíblia diz que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isto, o suportais com paciência. Mas se fazeis o bem e sois igualmente afligidos, isto é grato diante de Deus, isso é agradável a Deus. Não é que Ele se agrada em ver você sofrer, Ele se agrada em ver você continuar fiel, não perder sua integridade, não perder a sua compaixão, o seu amor, mesmo quando você é tratado injustamente. E você se recusa a pecar, Deus se alegra com isso. E essa é a prioridade número 1. Então pense num conflito mais recente que você teve agora, nos últimos dias. Pode ter sido aqui, pode ter sido em casa, com o marido, com a mulher, com os pais, com irmãos, com alguém no trabalho. Pense. Eu quero que você exercite isso. Pense agora, qual foi o último grande problema assim, de briga, de contenda, de conflito que você teve? E a pergunta que eu faço é: a forma como você reagiu alegrou ou entristeceu a Deus? É no contexto das contendas que a Bíblia diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, pelo qual fostes selados no dia da redenção. Você agiu de um modo que agradou a Deus? Robert Jones, ele escreveu o livro Ame em Busca da Paz. E ele ressalta que o alvo de agradar a Deus mantém nosso foco nele, não nas questões do conflito, nem na outra pessoa. Nosso adversário, diz o autor, nos consome, não é? A nossa mente se ocupa com as ações da outra pessoa. Quando alguém nos magoa, ele vai explicando esse ciclo. Veja se você não se encaixa aqui. Eu me encaixo. Quando alguém nos magoa, nós retrocedemos e reproduzimos várias vezes o vídeo mental daquilo que essa pessoa fez. Nós voltamos depois a fazer uma transcrição mental daquilo que ela disse. Nós revisamos e nós ensaiamos na nossa mente os méritos da nossa posição e as fraquezas do argumento da outra pessoa. Todavia, argumenta o autor, quando o alvo de agradar a Deus nos cativa, Ele nos força a levantar nossos olhos para Ele e orar a Ele e buscar na sua palavra. Esse alvo de agradar nos força a olhar para Deus e perguntar: tudo bem, eu fui tratado injustamente, mas o que o Senhor quer que eu faça?
E a olhar para nós mesmos e perguntar como eu contribuí com o meu pecado para esse desentendimento e não para outra pessoa. O alvo de agradar a Deus nos conduz à palavra de Deus para discernir como Ele quer que lidemos com a situação. Conflitos muitas vezes se inflamam porque cada parte quer preservar seus direitos, a sua honra, a sua posição, mas quem vive para a glória e agrado de Deus não luta por reputação, irmãos, luta pela sua glória. Sem rendição não há pacificação, sem consagração não há reconciliação. Você não percebe que por toda a Escritura é esse o alvo? O que é que Tiago fala no final da sua repreensão com relação às guerras e contendas? Ele diz, humilhai-vos na presença de Deus. Vocês vivem corandeu, humilhe-se diante dele. Quando você se levanta em orgulho, você se levanta contra Deus. Então, meus irmãos, exatamente Paulo está falando aí sobre esse sacrifício que deve ser agradável. Então, este é o nosso primeiro ponto, as misericórdias de Deus. Elas são essa motivação fundamental que nos leva a fazer tudo para agradá-lo em qualquer situação. Em segundo lugar, Paulo vai mostrar que a mente renovada é o ambiente formador dessa ética, portanto, é o ambiente formador do pacificador. Eu estou aqui aplicando a pacificação, mas Paulo vai falar de mais coisa do que isso, embora a maior parte das coisas tenha a ver com essa questão das relações. A mente renovada é o ambiente formador do pacificador. Veja o que ele diz. Uma vez se oferecendo ao Senhor por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vocês não devem conformar-se com este século, mas vocês devem ser transformados pela renovação da sua mente. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Antes de falar um pouco de renovação da mente, eu quero entrar já na consequência, na finalidade ou no resultado. Quando nós não nos conformamos com este século, mas nos deixamos transformar pela renovação da nossa mente, nós vamos experimentar como é boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. A gente costuma usar esse termo quando alguma coisa que nos agrada acontece, né? A gente fica feliz com o resultado das coisas depois de ter submetido a Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E você sabia que isso inclui os seus conflitos? Mas essa expressão que Paulo usa, ela significa mais ou menos isto. Para que vocês possam aprovar tudo aquilo que está de acordo com a vontade de Deus. Não é alguma coisa passiva. Essa expressão ela é sinônima da expressão que Paulo fala em Filipenses, lá no capítulo 1, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis. Essa palavra experimentar, na verdade, significa testar e aprovar. Essa é a palavra. Testar e aprovar. Ou seja, para que você teste e aprove a boa vontade de Deus. Essa é a ideia. E para que você teste todas as coisas, as atitudes, e você só aprove aquilo que agrada de fato a Deus. É isto que ele está querendo dizer. Então, a transformação envolve 3 atitudes, né? A primeira é esse não conformar-se, é uma oposição à mentalidade do mundo. Não vos conformeis com este século. O padrão do mundo não deve ser imitado por nós. Essa é a ideia da palavra. A palavra século diz respeito a esse mundo caído. E o século presente, irmãos, ele é moldado por rivalidade, por autopromoção, por ressentimento e vingança. A cultura que nos cerca é uma cultura narcisista, como se diz.
Narciso acha feio que não é espelho, ela adora a si mesmo. Nós somos constantemente incentivados a nos colocar no centro, a ser a nossa própria referência. Eu me lembro de ter visto a foto de uma irmã em Cristo, uma jovem, presbiteriana, tirando um selfie e colocou uma frase: seja a sua própria referência. Que tal? A gente escorrega direto nessas coisas. O eu no centro, defender a nossa imagem, exigir reconhecimento e conformar-se é amoldar-se externamente a esse padrão. A palavra que Paulo usa aqui é a mesma, que tem a mesma raiz do trecho da palavra em que João, em 1 de João, fala que a aparência deste mundo, Paulo em 2 Coríntios, que fala que a aparência deste mundo passa. É uma atração por aquilo que tem aparência, por aquilo que aparece. E é um amoldar-se externo, um imitar o comportamento, imitar o padrão. Paulo, porém, nos chama a rejeitar esse molde do mundo. Ele diz, não se trata apenas de evitar certos comportamentos visíveis, mas de não absorver a mentalidade. Sem essa ruptura interior, não é possível viver o que a Bíblia nos ordena viver. O mundo reage, o cristão, ele se deixa transformar. Então, essa transformação, ela envolve essa rejeição completa dos padrões do mundo. Em segundo lugar, dentro desse segundo ponto, ela envolve uma transformação contínua, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aqui, irmãos, no próprio texto em português e também no grego, a tradução foi feliz, há uma diferença fundamental entre conformação e transformação. Conformar traz essa ideia de amoldar-se, de entrar em um molde, mas transformar é algo que ocorre de dentro para fora. Daí a figura da borboleta, que era uma lagarta, e há o que a gente chama de o quê? Metamorfose. Interessante que o verbo aqui é metamorfeo, exatamente esse o verbo. É a transformação da substância. E, na verdade, essa transformação é uma espécie de transfiguração. Então, a primeira palavra, conformação, transmite uma ideia de superficialidade e aparência, enquanto essa segunda fala de uma mudança de dentro para fora. Paulo está dizendo que a renovação da mente envolve uma nova forma de pensar, de julgar, de discernir, porque a mente renovada, ela aprende a pesar todas as coisas na balança de Deus. Ela aprende a interpretar todas as ofensas à luz da cruz. Ela aprende a discernir o que é bom, agradável e perfeito segundo a vontade revelada do Senhor. Este é o sentido de experimentar a vontade do Senhor. Irmãos, como aplicamos isto ao conflito? Conflitos normalmente nascem de percepções distorcidas. A gente se guia pela aparência. Alguém fala de um jeito um pouco diferente com a gente nem sabe direito o que aquela pessoa está sentindo, ou alguém não falou com a gente, e a gente já pensa, fulano está com raiva de mim. E a gente não vai lá para perguntar, a gente fica o tempo todo, fulano está com raiva de mim, fulano está com raiva de mim. A gente encontra a pessoa e diz, rapaz, o fulano está diferente comigo, eu acho que ele está com raiva, deve ser aquilo que eu fiz. E aí você começa a criar toda uma fantasia, sem jamais ir lá para falar com a pessoa. Então, percepções distorcidas, nós interpretamos gestos, palavras e situações a partir de um coração ainda influenciado pelo orgulho ou pelo medo, pelo temor de homens, pelo desejo do louvor dos homens. A mente renovada é diferente, ela reinterpreta a realidade à luz do Evangelho. E essa renovação, ele diz, é contínua, porque senão a gente se torna crente conformado. Crente conformado não consegue vencer o mal com o bem. Mas há um terceiro fator nessa mente renovada, que é o ambiente fundamental, como nós vimos, da pacificação. É uma autoimagem sóbria como fator indispensável. Observe que no verso 3, Paulo continua dizendo, porque pela graça de Deus, pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós, que não pense de si mesmo
além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Não pense de si mesmo além do que convém. Paulo está dizendo que nós temos que ter uma autoimagem equilibrada. Uma mente renovada, ela vai reconstruir, à luz do Evangelho, a autoimagem. Não confunda, aí eu preciso me fazer entender, não confunda a autoimagem com autoestima, tá? Autoestima é o quanto você gosta de si mesmo. Autoimagem é como você se vê. E nós temos uma autoimagem muitas vezes distorcida. É por isso que Paulo está trazendo isso aqui. Não pense além do que convém. Irmãos, aqui nós tocamos no ponto crucial para a pacificação. A nossa compreensão da nossa importância no corpo de Cristo depende da imagem que nós temos de nós mesmos. Quem nós somos. Agora, vocês já notaram, primeiro, que Paulo, ele não diz assim, não pense de si mesmo aquém do que convém. Olha, equilíbrio aqui. Não, você não deve ter uma autoestima alta, mas também não uma autoestima baixa. Não, ele não fala isso. Ele só está dizendo, não pense além. Sabe por quê? Porque a autoestima baixa não existe. Quando eu me acho um traste, é porque eu não alcancei alvos que eu estabeleci para mim, é porque eu gosto de mim e as pessoas não me tratam bem, então eu começo a me autodepreciar. É ego ferido, isso é autoestima alta. Eu recomendo a leitura do livro, é um livro de fácil leitura, ele é fininho para começar. Autoestima, de Jay Adams. Paulo ele está dizendo, não pense de si além do que convém. Por que ele não fala quem? Paulo ele vai tratar o sentimento de inferioridade, que é diferente de baixa autoestima. É o sentimento de que eu estou aquém do padrão que eu estabeleci. Ele trata isso lá em 1 Coríntios 12. Não pode, a mão não pode dizer, porque não sou mão, não sou do... Se a mão disser, não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Mas ambos são manifestações de orgulho. Então, Paulo está dizendo, e é interessante que a Escritura nunca nos adverte contra a baixa autoestima. Ela nos adverte contra o desânimo, o espírito quebrantado. É diferente. Irmãos, usemos termos bíblicos. A pessoa está amuadinha. A Bíblia chama de quebrantamento de espírito. Quebrantamento não é só quando você tem um quebrantamento no Espírito Santo, aquelas coisas não. A Bíblia fala alma quebrantada, na Bíblia é também a pessoa triste. A Bíblia diz que a língua severa quebranta o espírito, quer dizer, deixa todo mundo para baixo. É isso que ele diz. Então, estou trazendo alguns conceitos aqui para os irmãos entenderem. Mas o ponto aqui é que a Escritura nunca nos adverte contra a baixa autoestima. Pelo contrário, ela nos adverte contra o orgulho. Isso porque a tendência do coração é pensar além do que convém. Muitos conflitos nascem de um senso inflado da própria importância. E até mesmo quando eu me julgo desimportante, o foco ainda é no eu. Eu não sou aquilo que eu queria ser, eu não sou isso, eu sou aquilo, eu. O que é mais importante é eu. E isto é ego ferido. Então, muitos conflitos nascem de um senso inflado da própria importância, outros nascem do orgulho ferido, disfarçado de autodepreciação, e pessoas que se vitimizam porque suas expectativas de reconhecimento não foram atendidas, revelam, no fundo, cobiça e inveja amargurada. E Paulo diz, qual é a autoimagem que tem? Ele diz, pense de si mesmo segundo a medida da fé. Paulo estabelece 2 parâmetros para a medida da fé, e uma delas é, ou para a autoimagem equilibrada, e uma delas é a medida da fé. Essa expressão aqui traz a ideia de um corpo de fé. A fé é o conteúdo do Evangelho. A nossa identidade é estabelecida e definida por aquilo que Deus diz em sua palavra, não pelos aplausos, ou mesmo pelas críticas, ou pela cultura.
Quem compreende, irmãos, que tudo que recebeu foi por graça, não se sente ameaçado, nem pelas ofensas alheias, nem pela honra alheia. A sobriedade espiritual, ela desarma rivalidades, ela reduz a nossa suscetibilidade a cair na ira ou a ser prisioneiros da ira, ela impede disputas por espaço. Um exército de pacificadores é formado por pessoas que sabem quem são em Cristo e não precisam provar nada a ninguém. Essa renovação da mente que vem por uma transformação contínua é o ambiente fundamental ou formador do pacificador. Mas essa autoimagem que compõe essa mente renovada, ela também está ligada ao nosso papel e o lugar do corpo. Em sua obra, na sua obra Ame Aqueles que Te Enlouquecem, que eu já citei, acho que foi hoje pela manhã, Jamie Dunlop, ele nos oferece um excelente estudo de Romanos 12, e eu vou citá-lo bastante. Ele extrai daí exatamente uma ética do amor fraternal, e ele comenta sobre o verso 3 o seguinte: em Romanos 11, Paulo se dirige aos gentios que pensam que a etnia de Israel está para sempre excluída da família de Deus por ter rejeitado Jesus. 2 vezes, Paulo adverte aos gentios a não desprezarem Israel de maneira arrogante, lá em Romanos 11, os versos 20 e 25. Tu estás te gloriando contra os que foram arrancados da oliveira, e tu, sendo oliveira brava, tu foste colocado, não te glories contra os ramos. Paulo está dizendo. E por que eles não deviam desprezar Israel? Porque Deus ama Israel. E na sequência, em Romanos 12, tendo em vista as igrejas judeu-gentias de Roma, Dunlop comenta que Paulo continua esta mesma mensagem sobre humildade. Em outras palavras, a ideia de que você estaria melhor sem aquelas pessoas é alimentada pelo orgulho. Os cristãos gentios precisavam dos irmãos judeus em Cristo, como o corpo precisa de todos os seus membros. E assim ele conclui: uma vez que pensemos com equilíbrio, vendo a verdade sobre nós mesmos e sobre os outros, o orgulho diminuirá. Talvez até mesmo a insistência da sua carne no fato de você estar melhor sem aquelas pessoas possa fomentar a humildade à medida que você confessa esse orgulho como pecado e aproxima sua avaliação de si mesmo da verdade. Mas o segundo parâmetro para uma autoimagem equilibrada é a realidade do corpo. Logo depois, Paulo diz, olha, não pense de si mesmo além do que convém. Aí no verso 3 ele diz, porque pela graça que me foi dada. Ou seja, vocês não devem pensar porque a igreja é essa unidade na diversidade. É isso que ele está dizendo, ele vai explicar. Então ele está tratando o corpo como interdependência funcional. Paulo então está ampliando a imagem. Assim como o corpo, ele vai dizer, versos 4 a 8, observe comigo, assim como o corpo tem muitos membros com funções distintas, assim também nós. Eu não vou tratar dos dons aqui, mas ele mostra que a diversidade de dons não é motivo para competição, ela foi criada por Deus para a cooperação, e cada membro exerce a sua função em dependência dos outros. Então, a ideia de interdependência corrige tanto o orgulho quanto a autocomiseração. Nós somos membros de um só corpo, há diversidade de dons, mas há igualdade de valor. Ninguém é independente, irmãos. E ninguém é inútil. Lembra daquele irmão, daquela irmã que eu peço para você trazer à mente? Aquele que é difícil de engolir, ou aquela. Pense nele de novo ou nela de novo. Ela é necessária. Ela é necessária. Você precisa desse irmão, dessa irmã. Então, o correto uso dos dons é fruto de uma autoimagem equilibrada, quando cada um serve segundo a graça recebida. O corpo cresce em harmonia. Onde não há competição, onde há competição ministerial, a paz se fragiliza. Onde há serviço fiel e humilde, a comunhão se fortalece. Dunlop, de novo, nos mostra como
a percepção dessa interdependência combate nossa indisposição de amar aquelas pessoas com quem nós temos dificuldade. Ele diz: a realidade que você verá ao limpar a névoa do orgulho dos seus olhos é que você e sua igreja estão de fato incompletos sem aquelas pessoas. Pense naquele irmão, naquela irmã. O ponto principal da imagem apresentada por Paulo da igreja como um corpo em Romanos 12:5 é esse. Você precisa daquelas pessoas. Como o apóstolo escreveu em outro lugar, seus membros são diferentes por natureza, nenhum deles é desnecessário. E aí nós chegamos no terceiro e último ponto desta noite. Paulo vai então mostrar, a partir do verso 9, nós só vamos ver o 9 e o 10, que o amor é o princípio regulador da comunidade pacificadora. O amor é o princípio regulador da comunidade pacificadora. Aqui nós chegamos mais especificamente no tema. Então, o amor é o princípio regulador. Aqui nós estamos chegando mais especificamente na ética da pacificação. Romanos 12, de 9 a 21, é a concretização comunitária da vivência daqueles que são alvo da misericórdia de Deus. É uma manifestação, veja, não tem como você separar. Você está fazendo tudo para Deus, lembra? Tudo que você faz é um sacrifício vivo, santo e agradável, é um culto racional. E agora ele está dizendo, como forma de agradar a Deus, o seu amor tem que ser sem hipocrisia. Essa ética, então, meus irmãos, é encabeçada pelo amor. Nós sabemos que ele é a principal das virtudes. Mas que tipo de amor é requerido dos crentes? Primeiro, é um amor que é com discernimento moral. Olha o que Paulo diz em seguida. Ele diz, o amor seja sem hipocrisia. Ou seja, o amor seja sem disfarce, sem máscaras. E aí logo ele diz, detestai o mal, apegando-vos ao bem. A exortação de Paulo aqui, irmãos, ela pressupõe nossa tendência a fazer do amor um jogo de cena, uma máscara religiosa, ou um tipo de sentimentalismo moldado pela cultura. Por isso o apóstolo estabelece um parâmetro geral para esse amor. Ele requer que detestemos o mal e nos apeguemos ao bem. Tudo o que vai trazer o mal para o meu próximo, eu devo detestar. E tudo o que é bom, eu devo me apegar. Ambos são, obviamente, o mal e o bem aqui definidos pela Escritura. Portanto, o amor cristão, ele possui uma estrutura moral. Ele odeia aquilo que destrói o próximo e se compromete com aquilo que promove o seu crescimento, o seu verdadeiro bem. Um pacificador bíblico, ele não sacrifica a verdade para preservar uma aparência de harmonia. Ele ama com sinceridade e integridade, mas se esse amor, por um lado, não é um sentimentalismo, por outro, isso não significa que ele não envolve os afetos. Pelo contrário, em segundo lugar, esse amor é um amor afetuoso, como amor de família. Irmãos, e aqui esse texto me pegou, especialmente o comentário de Dunlop, porque eu não havia pensado nesse aspecto. Eu sempre gostei de ensinar que amor é mais do que sentimento, é uma atitude. E que você precisa aprender a amar aqueles de quem você não gosta. Essa é uma frase de C.S. Lewis. Ela não é falsa, ela é verdadeira, mas ela é incompleta. Amar no sentido de apenas fazer o bem e ainda ter o coração remoendo, ou frio. Não, eu faço tudo por esta pessoa, mas eu não a amo ardentemente como meu irmão, não há afetuosidade. Esse amor é incompleto, porque Paulo está dizendo isso. Veja, ele diz, o amor seja sem hipocrisia. Ele diz, amai-vos cordialmente. A palavra cordialmente vem de coração. Ele diz, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. E aqui é muito interessante, porque Paulo usa o verbo, a palavra ágape, que é a palavra que os cristãos tiraram
vamos dizer assim, da prateleira de verbos ou de substantivos não usados dos gregos para descrever o caráter distintivo do amor cristão. Mas os gregos tinham pelo menos 4 palavras para o amor. Uma delas era a palavra eros. A gente conhece onde vem a palavra erótica, é o amor romântico entre um homem e uma mulher. E eles tinham outra palavra que era a palavra filia. A palavra Filadélfia significa amor entre irmãos, é o nome de uma igreja. E, às vezes, até intercambiável com ágape, com o passar do tempo. Mas, de início, seria o amor da amizade. A terceira, a última palavra é a palavra ágape, que é o que os cristãos cunharam. Mas a terceira palavra é a palavra storge, que é o amor de família. E Paulo junta 3 palavras para amor. A palavra ágape, o amor aqui é agape, e seja sem hipocrisia. Mas quando ele fala, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, ele usa 2, filia e storge. A palavra grega é philostorgoi. E sabe o que esta palavra significa? Esta palavra é muito interessante. Paulo está dizendo, amem-se como uma família. Porque storge é o amor de família. Essa palavra que Paulo usa, ela se referia ao amor mútuo de pais e filhos, ou de maridos e esposas, envolvendo todo o afeto amoroso, a ternura recíproca que caracteriza as relações familiares normais. E, irmãos, é interessante que na ética greco-romana, a palavra traduzida por amar cordialmente, que no original é esse substantivo, está ligado ao substantivo, ela se referia ao vínculo natural que existe dentro da casa, incluindo pais em relação aos filhos, irmãos entre si e até senhores em relação aos servos fiéis, que faziam parte da casa. E esse amor, naquela cultura, raramente era esperado fora daquela esfera. Paulo, portanto, está fazendo uma aplicação contracultural do termo. Ele está transferindo esse sentimento que é típico do círculo familiar privado para diversa, às vezes socialmente fragmentada, Assembleia dos Santos em Roma. A igreja se torna um novo lar. Assim, meus irmãos, num ambiente como o de Roma, marcado por divisões étnicas, econômicas e às vezes até de gênero, as relações são curadas por uma adoção compartilhada. Um comentário que eu consultei diz que o motor da comunidade cristã é um afeto normalmente reservado para parentes de sangue, mas agora comandado entre aqueles unidos pelo sangue de Cristo. Irmãos, é muito sério o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que você não deve amar aquela pessoa no sentido, não, eu não tenho rancor dele, não, sempre que precisa eu ajudo. Não, ele está dizendo que você tem que amá-lo como você ama seu parente, seu irmão, seu pai, sua mãe. É um amor afetuoso. Inclui as emoções. A força das palavras de Paulo está aqui no fato de que elas soam absurdas. Como reconheceu Dunlop, elas são tão absurdas quanto a ordem de Deus para Moisés e Arão em Números 8:20, quando ele diz, falai a rocha. Como é que alguém fala para a rocha? Você já pensou no absurdo dessa ordem? Olha, vocês vão estar diante da rocha, vocês vão falar a rocha. E é tão absurda quanto as palavras de Jesus a um cadáver de 4 dias. Ele fala para um cadáver que não pode ouvir, Lázaro, vem para fora. Por que elas são absurdas? Porque, embora seja verdade que o amor é uma atitude mais do que um sentimento, Paulo está enfatizando que devemos amar com afeição. Ou seja, ele está falando de sentimentos de amor. É necessário, obviamente, ressaltar que afeições aqui são diferentes de paixões, porque enquanto as paixões nos dominam independentemente da vontade, as afeições ou sentimentos ligados ao amor cristão são inclinações de uma vontade rendida a Cristo. E o mesmo comentarista que eu citei, ele diz o seguinte, que padrão para o nosso amor? Nós temos que nos amar como uma
família. Que padrão para o nosso amor. Uma coisa é amar as pessoas difíceis da minha igreja e entender que elas são dignas do meu amor, porque são membros do mesmo corpo, mas agora você está dizendo que devo amar com afeição? Como posso fazer isso? Dunlop diz, não há nenhuma rampa de saída à vista nesta autoestrada da impossibilidade, mas ele prossegue perguntando, se estivesse ao nosso alcance, irmãos, obedecer essa ordem, o que ela afirmaria sobre o poder de Deus? Ela é uma ordem impossível, mas ela é dada àqueles que têm o Espírito Santo, que foram salvos. O que era impossível a nós, e quando nós amamos aqueles que não somos capazes de amar, que não merecem o nosso amor, isso é um poderoso testemunho sobre o poder de Deus na nossa vida e na vida do outro. Então ele conclui, o amor emocionalmente indiferente e forçado pode fluir da fé. E como tal pode até honrar a Deus, no entanto, um amor repleto de coração, afeição e calor é um reflexo ainda mais perfeito do amor de Deus por nós. Sem macular o amor do dever, o amor por dever, que muitas vezes é por onde começamos, diz ele, devemos aspirar ao amor afetuoso na igreja. É em parte desse modo que criamos o belo reflexo que torna a igreja linda. Vamos fazer o exercício de novo? Pense naquelas pessoas da igreja. Não é de fora não, é da igreja. Pense de novo. Pense nas pessoas mais difíceis. Deus está dizendo que você deve amá-las como você ama sua mãe, o seu pai, os seus irmãos. Não é aquele que você vive com ele, não, ou com ela, não. Que termina o culto, está no cafezão, os mesmos grupinhos. Mas a gente sempre acha que é só o outro que tem um grupinho, né? Mas todo mundo tem. É aquela pessoa de quem você precisa se aproximar intencionalmente. E Deus está dizendo que você precisa amá-la como irmão, calorosamente, ardentemente, afetuosamente, ter carinho por ela. Não é só engolir, não é só fazer o bem, não é só não devolver a afronta, é ter carinho por ela. É essa a ordem do Senhor. Ela é possível para nosso coração pecaminoso, não. Mas para o Espírito Santo que habita dentro de nós é. E é simples. Eu não estou dizendo que é fácil, mas é simples assim. Depois, então, do parâmetro geral, e aqui eu já estou terminando, Paulo passa a descrever as atitudes que procedem desse amor sem hipocrisia, mostrando de maneira prática como nós praticamos o ódio ao mal e o apego ao bem. Eu quero tratar apenas desse outro ponto desse amor. Ele é um amor que se supera em honrar o outro. Verso 10. Cordialmente amai-vos de coração, com amor fraternal, com amor de família, preferindo-vos em honra uns aos outros. A palavra que Paulo usa traz a ideia de tomar a frente. É quase como uma espécie de competição. Veja, o primeiro, Paulo está dizendo, o amor é expresso na forma como a gente honra os outros. Paulo fala algo como, superem-se em honra uns aos outros. Preferir em honra é colocar o outro à minha frente. Sabe quando duas pessoas muito educadas vão passar por uma sala, ou vão adentrar uma sala, e elas estão andando juntas e uma para e diz, não, por favor. Aí o outro diz, não, por favor. Não. Você. Ou quando alguém dois vão tomar café juntos e diz, olha, vai pagar, olha, vamos, eu quero pagar, não, eu quero pagar. É mais ou menos isso. E, meus irmãos, é isto que ele está dizendo. E eu devo fazer isto, não é com aquele meu amiguinho, a minha amiguinha da igreja só. Com esse eu faço, não é mérito nenhum, eu faço porque eu gosto dessa pessoa.
é com aquele mais distante. E é isso que Paulo vai estar dizendo aqui, irmãos, que nós devemos fazer. Então eu concluo, irmãos, dizendo para os irmãos que Romanos 12, de 1 a 10, só um pouquinho aqui, é isso mesmo. Romanos 12, de 1 a 10, não apenas estabelece os fundamentos de uma ética comunitária, mas obviamente nos conduz, inevitavelmente nos conduz a refletir o caráter e a obra de Cristo, nosso Senhor. A linguagem do sacrifício vivo, nós sabemos, nos remete àquele que primeiro se ofereceu por nós. Se somos chamados a apresentar nossa vida a Deus, é porque o Filho apresentou ao Pai a sua vida por nós. Ele se ofereceu a Deus. E Ele é o verdadeiro sacrifício santo e agradável. E sabe por que o seu sacrifício vai ser aceito? Porque o sacrifício dele cobre o seu. Ele sempre vai estar aquém, mas o dele cobre o seu e o meu. Ele é o verdadeiro sacrifício santo e agradável, que cumpre perfeitamente a vontade do Pai e que pela sua entrega tornou possível nossa consagração. Então, irmãos, a mente renovada que Paulo exige nada mais é do que a mente de Cristo. Ele fala isso em 1 Coríntios 12:16. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, a autoimagem sóbria encontra o seu padrão naquele que, sendo o Senhor, lavou os pés dos seus discípulos. A interdependência no corpo nasce da nossa união com Cristo, cabeça da igreja. E o amor sem hipocrisia é o reflexo do amor que nos amou primeiro, um amor que detestou o mal, que se apegou ao bem e se entregou pelos seus inimigos. Então, se nós amamos a Cristo, é tudo o que precisamos, porque mais do que uma disciplina moral, a ética da pacificação é a participação na vida de Cristo. Quanto mais nós contemplamos o seu sacrifício, a sua humildade, a sua afeição pelos seus, mais somos conformados à sua imagem. Um exército de pacificadores é, em última instância, uma comunidade que espelha o caráter do seu Senhor. A igreja se torna pacificadora na medida em que se torna cristocêntrica. E tendo isto em mente, eu então trago algumas aplicações para nós. Diante disso, irmão, tome decisões na confiança da graça de Deus. Primeira delas, estabeleça corretamente suas prioridades. Toda vez que você tiver um conflito, respira fundo, estabeleça corretamente suas prioridades. Elas são agradar a Deus e preservar a paz. Então, antes de mergulhar na análise do conflito ou nas falhas do outro, fixe o coração nesses dois alvos: glorificar a Deus e buscar a paz. Quando essas prioridades governam a alma, o foco deixa de ser o confronto em si, deixa de ser o argueiro no olho do outro e passa a ser primeiro a nossa fidelidade ao Senhor. Isso desloca o centro da discussão e reduz drasticamente a tendência de reagir por orgulho ou autopreservação. Em segundo lugar, faça dos conflitos uma oportunidade de renovar sua mente, aperfeiçoando-se no amor. Não interprete a situação segundo o molde do mundo, mas à luz da cruz de Cristo. Examine suas percepções, confronte seus pensamentos com a palavra e pergunte: eu estou reagindo por orgulho, medo ou amor à verdade? Terceiro, avalie-se com sobriedade, sobretudo no conflito. Confesse o orgulho inflado, ferido, rejeite comparações, ou se comparar, seja segundo a Escritura, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Thomas Watson disse com razão que o cristão humilde estuda as próprias enfermidades e as excelências alheias. Lembre-se, querido irmão, querida irmã, que a sua identidade ou a sua autoimagem está na medida da fé, no Evangelho, não no reconhecimento dos homens. Uma autoimagem equilibrada é um poderoso instrumento de pacificação. Quarto, lembre-se de que você precisa do outro, daquele outro, daquela outra lá. Você precisa dela. Lembre-se
que mesmo aquelas pessoas com quem temos dificuldades, Paulo diz, os membros que em nós não são decorosos, que menos parecem dignos, são necessários. Em 1 Coríntios 12, 20 a 23. A consciência de uma interdependência combate a autoimagem ou a tentação de descartar irmãos e fortalece o compromisso com a unidade. Por fim, ame com sinceridade e afeição prática. Deteste o mal, apegue-se ao bem, supere-se em honrar o outro, não se contente com amor meramente formal ou protocolar. Avance, aspire um amor afetuoso que reflita o amor de Deus. Onde o amor é cultivado, irmãos, com intenção e disciplina, a paz encontra terreno fértil. E quero uma dica, uma última dica. Ore por aquele irmão e aquela irmã que Deus trouxe à sua mente, ou aqueles irmãos ou irmãs. Todos os dias, experimente orar, para você ver o que Deus vai fazer. Tu és bem-vindo aqui.